Olá pessoal, tudo belezinha? Então, hoje vamos falar um pouco sobre matemática e programação. Sabemos que matemática faz parte de programação, mas talvez vocês ainda não tenham compreensão de como isso afeta toda a área e como isso pode também auxiliar vocês ao tentarem compreender a programação. Bom, primeiramente a gente tem que entender como é exatamente essa conexão da matemática com programação. É necessário a gente ressaltar que não precisa ter uma compreensão avançada, ser um gênio em matemática para programar. Porém, quando se tem uma base sólida desses conceitos matemáticos, que a gente vai abordar agora posteriormente, facilita muito compreender, aprender e até mesmo inovar quando a gente fala em termos de programação. E também, só para conectar com um pouco da história, muito do que a gente vê hoje em termos de programação, em termos de computação, só existe devido à matemática. Podemos citar alguns exemplos rápidos, como Ada Lovelace, que é considerada como a primeira programadora ou a primeira pessoa também a criar um algoritmo formalmente, e a própria palavra algoritmo vem de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ou seja, uma homenagem a um matemático persa considerado como o pai da álgebra. Então a gente vê aí que esses dois personagens da área da matemática acabaram sendo, de certa forma, essenciais, assim como muitos outros, para essa programação que temos hoje, para a computação tradicional. E o primeiro campo que eu gostaria de falar um pouco é a questão da lógica. Quando a gente fala em termos de lógica, a lógica também se conecta bastante com a filosofia, então na realidade é um campo com diversos ramos, mas é extremamente importante porque a lógica é o fundamento total da programação, é o fundamento de tudo. Quando a gente for trabalhar posteriormente com a questão de o fluxo de um programa com a utilização de if, else, comparação, and, or, é muito interessante porque isso é basicamente lógica, não tem muito o que escapar. Saber qual o resultado de uma comparação, quando utilizar o maior, quando utilizar o menor, uma comparação menor igual, ou uma relação and ou uma relação or, isso conecta também com outras áreas, como vamos supor, eletrônica digital, onde a gente trabalha até de mais baixo nível, compreendendo como isso pode ser realizado até a partir do nível ali dos transistores que acabam compondo é, um processador moderno. Então, tudo isso é importante porque alguém que já tenha uma base desse conhecimento de lógica vai ter uma capacidade de compreender muito mais profundamente como utilizar essa questão de fluxo dentro das ferramentas de programação. Então, isso é algo que, se vocês tiverem a oportunidade de se aprofundarem, talvez seja o recurso matemático mais importante a ser utilizado. Posteriormente, a álgebra também é essencial. Quando a gente fala de qualquer coisa que envolva cálculo, dentro da computação, não tem como a gente escapar. Um exemplo que muitas vezes, possivelmente, vocês não notam, quando a gente está jogando algum jogo que tem alguma movimentação, algum pulo, algum deslocamento, tudo isso vai ter que ter um cálculo por trás, uma questão de velocidade para tentar simular o mais perto possível da realidade, ou dentro até mesmo que seja algo que não seja tão realista como uma pessoa voando, mas dentro de algo que seja, que tenha uma sequência de regras, de lógica, que tenha como o jogador compreender mesmo que seja algo fictício. Então isso é extremamente importante porque para tentar simular qualquer tipo de ambiente vai ter muito cálculo envolvido por trás. E então é onde a álgebra realmente aparece. A geometria é algo que não tem como escapar quando a gente fala exatamente nessa questão de criação dos ambientes. Bom, uma coisa é a gente pensar na pessoa se deslocando, mas e como criar a pessoa? Como representar a pessoa? Como criar um objeto? Quando a gente fala do 3D mesmo, de três dimensões, temos que compreender a questão de profundidade, largura, altura. Então, tudo isso é algo que tem que ser trabalhado pouco a pouco. É extremamente interessante até quando se trabalha com
jogos mais simples, a compreensão de ver como se faz a questão de colisão de sprites, detecção de hitbox, de hurtbox, são diversos aspectos que quando nós utilizamos programas ou vemos até um filme com uma animação em 3D, nós não notamos o nível de complexidade que existe ali para criar tudo aquilo. Então, envolve muita geometria por trás e para quem vai trabalhar com a parte gráfica é algo essencial de cada vez se aprimorar mais nesse campo da matemática. E por fim, não menos importante, a estatística. A estatística está diretamente conectada com a ciência dos dados, também muito com a questão da inteligência artificial. E estatística, probabilidade, todos esses campos hoje são cada vez mais valorizados até no mercado de trabalho, porque vemos que são extremamente importantes para predizer comportamentos. Então, compreender até mesmo como o usuário vai interagir com o teu programa, quais são as ações esperadas, quais são os tipos de dados esperados, o que está ocorrendo, predizer, vamos supor um exemplo, quais são os tópicos que estão mais populares em uma rede social no momento, tem que ter uma leitura das palavras, compreender o contexto das mesmas, ver como elas são utilizadas e tudo isso vai ter muito essa questão de estatística por trás. Então, é outra habilidade extremamente importante. Claro, existem diversas outras utilizações da matemática dentro da programação da computação, mas acredito que isso são 4 exemplos básicos e que vamos trabalhar ao longo do curso e que é essencial para começar a pensar e repensar como eu posso pensar na matemática dentro dessa visão computacional agora, pensando como um programador. Porque, de certa forma, hoje tudo que a gente pensa, cria, transforma, tem como a gente pensar de uma forma computacional. E se essa forma computacional envolve matemática, então seria tudo matemática? Deixo esse pensamento para vocês e até a próxima aula. Obrigado.